Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. À medida que a primeira luz da aurora se infiltrava pelas persianas, pintando faixas douradas pelo nosso quarto, eu, Thomas, me encontrava refletindo sobre a jornada que me levou àquele exato momento. Aos 33 anos, eu estava vivendo uma vida que, apenas um ano atrás, pareceria um sonho inatingível. Minha esposa, Lily, de 27 anos, jazia ao meu lado, seu peito subindo e descendo num ritmo que falava de um sono tranquilo. Bom dia, amor, eu sussurrei, embora soubesse que ela não me ouviria. Meu olhar demorou-se nela, apreciando a serenidade em seu rosto. Era difícil acreditar que, há pouco mais de um ano, éramos dois estranhos no mundo digital, deslizando nossos caminhos através do labirinto dos encontros online. O dia era como qualquer outro, ou assim eu pensava. Vesti minha camisa, minha mente já percorrendo a lista de tarefas que me aguardavam na minha pequena empresa. Era um empreendimento exigente, mas que me trouxe um senso de realização que eu nunca havia conhecido antes. Enquanto amarrava meus sapatos, Lily se mexeu. Oh, você acordou cedo, ela murmurou, sua voz carregada de sono. Sim, um grande dia pela frente. Você sabe como é, respondi, forçando um sorriso. A verdade era que meu trabalho se tornará mais do que um meio para um fim, era um mundo que frequentemente me mantinha longe de casa, longe dela. Lily se apoiou em um cotovelo, seus cabelos caindo ao redor de seus ombros. Odeio que você tenha que ir. A cama fica vazia sem você, disse ela, formando um beicinho brincalhão em seus lábios. Inclinei-me, beijando sua testa. Voltarei antes que você perceba. Teremos o fim de semana só para nós, prometo. Ao sair de casa, não consegui afastar uma sensação de inquietação que começara a se enraizar em minha mente. Era um sentimento que eu não conseguia identificar completamente, um sussurro de algo errado na imagem perfeita da nossa vida juntos. O dia se desenrolou em um borrão de reuniões e chamadas telefônicas. Meu telefone, um companheiro constante, vibrava com notificações, e-mails, lembretes e ocasionais mensagens de texto da Lily. Já estou com saudades, li assim uma mensagem, acompanhada de um emoji de coração. Isso trouxe um breve sorriso ao meu rosto, mas a inquietação persistiu, uma sombra da qual eu não conseguia escapar. Foi no final da tarde quando recebi a ligação que virou meu dia de cabeça para baixo. Thomas, precisamos de você de volta ao escritório. Há uma situação, a voz da minha assistente chiava na linha. Pode esperar? Estou a quilômetros de distância, respondi, a frustração evidente em minha voz. Receio que não. É urgente, ela insistiu. Com um suspiro pesado, virei meu carro, as estradas familiares agora parecendo alienígenas enquanto eu corria contra o tempo. O sol começava a se pôr, lançando um brilho laranja sobre a cidade enquanto finalmente chegava ao meu destino. Corri para o escritório, minha mente acelerada com as possibilidades do que poderia ser a emergência. Mas nada poderia ter me preparado para o que eu estava prestes a descobrir. O escritório estava em desordem, papéis espalhados, computadores ainda zumbindo. No meio do caos, minha assistente estava de pé, sua expressão grave. Thomas, eu não sabia como te dizer isso pelo telefone, mas fomos hackeados. Dados confidenciais dos clientes, tudo foi comprometido, ela explicou, suas palavras me atingindo como um golpe físico. O quê? Como isso aconteceu? Exigi, minha voz uma mistura de raiva e incredulidade. Ainda estamos tentando descobrir. Mas tem mais, ela hesitou, seus olhos não encontrando os meus. O hacker deixou uma mensagem. Pessoal. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto me aproximava do meu computador. A tela exibia uma mensagem simples e arrepiante: como está a Lily? Meu coração batia forte no peito, um sentimento de pavor me invadindo. Isso não era um hack comum ou era um ataque direcionado, que sabia demais. Tentei ligar para Lily, mas cada toque ecoava no espaço vazio de chamadas não atendidas. O pânico começou a se instalar, cada segundo que passava era um tormento de incerteza. Preciso ir para casa. Agora, disse a minha assistente,
mal reconhecendo minha própria voz. A volta foi um borrão, minha mente consumida por um turbilhão de pensamentos e medos. Ao chegar na entrada, a visão que me saudou foi uma que eu nunca esperava. O carro da Lily estava lá, mas ao lado dele havia outro veículo, um que eu não reconhecia. Uma sensação de presságio me dominou enquanto eu saía do carro, minhas pernas me levando em direção à casa com uma mistura de pressa e temor. A porta da frente estava entreaberta, um convite sinistro para o que antes era nosso santuário. Entrei, o silêncio da casa gritando mais alto do que qualquer barulho. Lily, chamei, minha voz ecoando pelos corredores. Não houve resposta, apenas o som do meu próprio coração trovejando em meus ouvidos. Caminhei em direção ao quarto, cada passo mais pesado que o anterior. Ao chegar à porta, um som fraco de risadas alcançou meus ouvidos. Era um som tão deslocado, tão chocante, que por um momento pensei ter imaginado. Mas então, ouvi novamente, mais claro desta vez, acompanhado por uma voz que não era da Lily. Minha mão tremia enquanto empurrava a porta aberta, a cena diante de mim se desdobrando como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Lá, em nossa cama, estava Lily, sua risada morrendo na garganta ao me ver. Ao lado dela, um homem, sua expressão uma de choque e culpa. Thomas, não é o que parece, gaguejou Lily, tentando se cobrir. Mas as palavras caíram planas, vazias de significado. A verdade estava claramente exposta, nua diante dos meus olhos. Este era o desenlace da nossa vida juntos, o fim do sonho em que eu acreditava tão fervorosamente. O homem murmurou algo, talvez um pedido de desculpas, mas se perdeu na tempestade de emoções que rugia dentro de mim. Traição, dor, incredulidade, elas se misturavam juntas, um temporal que ameaçava me engolir. Eu estava lá, no limiar do quarto, o lugar onde o amor outrora floresceu agora um palco para o engano. As perguntas, as dúvidas, os medos, tudo fazia sentido agora. A inquietação, os sussurros de algo errado, tinham sido sinais de alerta que eu escolhi ignorar. Naquele momento, percebi que a vida que eu construíra, o amor que eu tanto prezara, não era nada além de um espelho, despedaçado pela dura verdade da traição. Posso explicar, Thomas? Por favor, deixe-me explicar, implorou Lily, sua voz um sussurro desesperado. Mas não havia palavras que pudessem desfazer o que fora feito, nenhuma explicação que pudesse consertar a confiança quebrada. Este era o desenlace, o colapso de um mundo que eu uma vez chamei de meu. E enquanto eu ali estava, enfrentando as ruínas da minha vida, eu sabia que nada jamais seria o mesmo novamente. O mundo lá fora estava alheio à tempestade que rugia dentro de mim enquanto eu cambaleava para fora do nosso quarto, meu coração uma cacofonia de dor e traição. A imagem de Lily, minha esposa, entrelaçada com outro homem estava gravada em minha mente, um mural grotesco da minha confiança despedaçada. Eu caminhava pela sala, cada passo um pesado baque contra o piso de madeira. Meus pensamentos eram uma confusão emaranhada, um turbilhão de raiva, confusão e dor no coração. A luz da noite projetava longas sombras pelo cômodo, espelhando a escuridão que havia descido sobre minha vida. A porta da frente rangeu ao abrir e Lily apareceu, seu rosto uma máscara de medo e remorso. Thomas, por favor, vamos conversar sobre isso. Não é o que você pensa, ela implorou, estendendo a mão para mim. Eu recuei de seu toque como se fosse uma chama. Não é o que eu penso? Eu vi você, Lily. Como pode ser outra coisa? Minha voz era uma mistura de raiva e incredulidade. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas. Foi um erro, um terrível erro. Ele não significa nada para mim. Foi apenas, e aconteceu. Apenas aconteceu, ecoei, minha voz carregada de sarcasmo. Você espera que eu acredite nisso? Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela hesitou, seu olhar vacilante. Não, e não foi planejado, Thomas. Eu juro, foi a primeira vez. Uma primeira vez que convenientemente aconteceu na nossa própria cama, cuspi as palavras, cada uma carregada com o peso da minha angústia. Lily soluçou, seu corpo tremendo. Não sei como explicar. Nunca quis te machucar. Você tem que acreditar em mim. Acreditar em você, ri amargamente. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Tudo é uma mentira.
Virei-me de costas para ela, minha mente acelerada. As memórias do nosso tempo juntos, outrora tão doces e amorosas, agora pareciam contaminadas, corrompidas por sua traição. Thomas, por favor. Eu te amo. Não quero te perder, Lily implorou, sua voz quebrando. Amor? É assim que o amor se parece para você? Virei-me de novo para encará-la, meus olhos buscando nos dela algum vestígio da mulher com quem me casei. Lily estendeu a mão novamente, tremendo. Cometi um erro. Sou apenas humana. Podemos superar isso, não é? Podemos fazer terapia, fazer o que for preciso. Balancei a cabeça, a finalidade da situação amanhecendo em mim. Superar isso? Como podemos superar uma traição dessa magnitude? Como posso confiar em você novamente? Tem que haver um jeito. Não posso te perder, Thomas. Não posso. Sua voz era desesperada, um contraste marcante com a mulher confiante e despreocupada pela qual me apaixonei. Você deveria ter pensado nisso antes, disse friamente. Você destruiu tudo, Lily. Tudo o que tínhamos, tudo o que estávamos construindo juntos. Caminhei até a janela, olhando para a rua tranquila. A normalidade do mundo lá fora parecia uma piada cruel. Por dentro, minha vida estava desmoronando, uma ruína de promessas quebradas e sonhos despedaçados. A voz de Lily era um sussurro fraco atrás de mim. Me desculpe, Thomas. Eu sinto muito, muito mesmo. Desculpa não muda o que você fez, respondi, minha voz desprovida de emoção. Não apaga a imagem de você com ele. Não reconstrói a confiança que você despedaçou. Virei-me de novo para encará-la, minha decisão clara em minha mente. Preciso de espaço, Lily. Preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. Mas para onde você vai? E nós? Sua voz estava carregada de pânico. Nós? Ri. Um som oco e vazio. Não existe mais só nós, Lily. Você cuidou disso. Peguei minha jaqueta e chaves, indo em direção à porta. Os soluços de Lily me seguiram, uma trilha sonora assombrosa para o fim da nossa vida juntos. Thomas, por favor, ela chamou uma última vez enquanto eu saía para o ar fresco da noite. Mas eu não olhei para trás. Não podia. O homem que havia entrado naquela casa se foi, substituído por um estranho, uma casca do seu antigo eu. E enquanto eu me afastava, as ruas se transformavam em um fluxo de luzes e sombras, a noite me engolindo por inteiro. Eu estava à deriva, perdido em um mar de traição e desgosto, sem nenhuma costa à vista. A brisa noturna era fria contra minha pele enquanto eu dirigia sem rumo pela cidade. As luzes das ruas piscavam acima, projetando longas sombras que dançavam pelo painel. Minha mente era um campo de batalha, emoções colidindo violentamente. Eu me sentia traído, mas em algum lugar no fundo, uma parte de mim ainda se apegava às memórias do amor que Lily e eu compartilhávamos. Achei-me fora de um café familiar, aquele onde Lily e eu tínhamos comemorado nosso primeiro aniversário. Uma cruel ironia, dado o estado atual do nosso casamento. Sem destino específico em mente, decidi parar ali, esperando que a familiaridade oferecesse algum consolo. O café estava mal iluminado e quase vazio, salvo por alguns clientes noturnos perdidos em seus próprios mundos. Escolhi um canto isolado, um lugar onde Lily e eu já tínhamos rido juntos sobre sobremesas compartilhadas. O garçom, reconhecendo-me, aproximou-se com um olhar simpático. Boa noite, Thomas. O de sempre para você, ele perguntou, sua voz carregando um tom de preocupação. Apenas café, preto. Respondi, meu tom neutro. Enquanto esperava, revivi os eventos do dia em minha cabeça, cada lembrança uma punhalada aguda de dor. Pensei na confrontação com Lily, seus apelos, suas lágrimas. Tudo parecia surreal, como uma cena de um filme trágico onde eu era o protagonista involuntário. O garçom voltou com meu café, colocando-o gentilmente na mesa. Mais alguma coisa, Thomas? Abanei a cabeça, oferecendo um sorriso fraco de gratidão. A suave música jazz do café tocava ao fundo, um contraste marcante com a turbulência dentro de mim. Sorvi meu café, sua amargura espelhando o gosto da traição. Meu telefone vibrou, quebrando o silêncio. Era uma mensagem de Lily. Thomas, precisamos conversar. Por favor, volte para casa.
Eu explicarei tudo. As palavras acenderam um fogo dentro de mim. Eu queria respostas, explicações, algo que fizesse sentido no caos. Saí do café, o som da campainha da porta ecoando atrás de mim. Dirigindo de volta para casa, minhas mãos agarravam firmemente o volante, os nós dos dedos brancos. As ruas pareciam mais escuras, mais solitárias. Quando cheguei, a casa estava em silêncio, um lembrete pungente do vazio que as ações de Lily haviam criado. Abri a porta, meio esperando encontrar Lily me esperando. Em vez disso, a sala de estar estava vazia, o único som o tic-tac do relógio na parede. Lily, chamei, minha voz ecoando pelos corredores. Aqui, Thomas, veio a resposta dela da cozinha. Encontrei-a sentada à mesa, uma cafeteira e 2 xícaras à sua frente. Ela levantou o olhar, seus olhos vermelhos de chorar. Thomas, por favor, sente-se. Vamos conversar, ela implorou, gesticulando para a cadeira oposta a ela. Sentei-me, mantendo uma distância que era mais do que apenas física. Então fale, disse eu, minha voz fria. Lily respirou fundo, suas mãos tremendo. Eu sei que te machuquei, e me desculpe. Mais do que posso expressar. Mas você precisa entender, não foi planejado. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu, repeti, minha raiva crescendo. Como algo assim simplesmente acontece, Lily? Ela baixou o olhar, evitando o meu. Eu estava solitária, Thomas. Você estava sempre trabalhando, sempre longe. Eu me senti negligenciada, esquecida. Então você se volta para outro homem? Perguntei, as palavras carregadas de amargura. Não foi assim. Não pretendia que fosse tão longe, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Bati minha mão na mesa, a frustração fervendo. Mas foi, Lily. Foi tão longe. Como você pode sentar aí e justificar suas ações? Lágrimas escorriam pelas bochechas dela. Não estou justificando. Eu sei que estava errada. Mas não quero te perder. Eu te amo, Thomas. Amor, zombei. É assim que o amor se parece para você? Traição? Engano? Lily estendeu a mão sobre a mesa, tremendo enquanto tocava a minha. Por favor, Thomas. Eu sei que cometi um erro terrível. Mas quero acertar. Farei qualquer coisa. Afastei minha mão, o toque queimando. Como podemos voltar ao que éramos? Como posso confiar em você novamente? Ela soluçou, seu corpo tomado pela culpa e pelo arrependimento. Não sei. Mas estou disposta a tentar. A fazer o que for necessário. Levantei-me, a cadeira raspando ruidosamente contra o chão. Preciso de tempo, Lily. Tempo para pensar, para decidir o que quero. Com o que posso viver. Thomas, por favor. Ela começou, mas a interrompi. Não, Lily. Isso é algo que preciso fazer sozinho. Não posso estar aqui agora. Não com você. Virei-me e saí da cozinha, saindo da casa, deixando Lily para trás em um poço de lágrimas e promessas despedaçadas. O ar da noite me atingiu como uma onda, e enquanto me afastava dirigindo, a realidade do nosso casamento desfeito pesava fortemente no meu coração. Naquele momento, dirigindo pelas ruas escuras, eu sabia que o caminho à frente seria longo e incerto. Mas era uma jornada que eu tinha que fazer, pelo bem da minha própria sanidade e coração. A noite se transformou em um borrão de luzes de neon e estradas sem fim enquanto eu dirigia sem direção, minha mente um mar turbulento de emoções. Cada rua que eu passava era um lembrete de uma memória compartilhada com Lily, cada uma agora manchada pela picada de sua traição. Finalmente, encontrei-me nos cais, o ar salgado do mar misturando-se com a brisa fria da noite. Estacionei e saí do carro, o som das ondas quebrando na costa de alguma forma acalmando meus nervos desgastados. Caminhei pelo pier, as tábuas de madeira rangendo sob meu peso. A lua pendia baixa no céu, lançando um brilho prateado sobre a água. Apoiei-me na grade, meu olhar perdido na vasta extensão do mar. Meu telefone vibrou no bolso, puxando-me de volta de meus devaneios. Hesitei antes de tirá-lo. Era um texto de Lily. Me desculpe. Por favor, volte. Podemos consertar isso. As palavras pareciam um soco no estômago.
Como ela poderia pensar que poderíamos simplesmente consertar isso? Digitei uma resposta, meus dedos tremendo. Preciso de espaço, Lily. Por favor, respeite isso. Enviei a mensagem e desliguei o telefone, não querendo mais interrupções. Eu precisava pensar, processar tudo sozinho. O silêncio da noite era um contraste gritante com o caos em minha mente. Como tudo tinha dado tão errado tão rapidamente. Repeti os eventos dos últimos dias várias vezes, cada vez esperando um desfecho diferente, mas a conclusão era sempre a mesma. Perdido em pensamentos, não notei a figura se aproximando até que ele estivesse bem ao meu lado. Era Michael, meu melhor amigo desde a faculdade. Thomas, cara, eu estava procurando por você em todo lugar. Você está bem? Ele perguntou, seu rosto marcado pela preocupação. Dei de ombros, não confiando na minha voz. Michael se apoiou na grade ao meu lado, dando-me um momento. Ouvi sobre o que aconteceu. Sinto muito, cara, ele disse suavemente. Está uma bagunça, respondi, minha voz mal passando de um sussurro. Quer falar sobre isso? Ele ofereceu. Balancei a cabeça. O que há para falar? Ela traiu. Acabou. Michael suspirou. Nunca é tão simples, você sabe disso. As pessoas cometem erros. Erros? Virei-me para ele, a raiva aflorando. Dormir com outra pessoa na nossa cama não é um erro, Mike. É uma escolha. Ela fez a escolha dela. Ele não respondeu imediatamente, deixando o silêncio pairar entre nós. O que você vai fazer agora? Ele finalmente perguntou. Olhei para o mar novamente, as águas escuras refletindo a turbulência dentro de mim. Não sei. Preciso resolver as coisas. Sozinho. Michael assentiu, compreendendo. Você sabe que estou aqui para você, certo? Para o que precisar. Dei-lhe um sorriso fraco. Obrigado, Mike. Eu o aprecio. Ficamos ali por mais um tempo, o som das ondas e o chamado distante das gaivotas os únicos sons da noite. Eventualmente, Michael falou de novo. Você provavelmente deveria descansar um pouco. Você parece um caco. Não pude deixar de rir. Acho que você está certo. Voltamos para o meu carro, o ar fresco da noite clareando um pouco minha cabeça. Enquanto dirigia de volta, as palavras de Michael ecoavam em minha mente. As pessoas cometem erros. Mas alguns erros mudam tudo. Cheguei ao meu apartamento, um lugar que consegui logo após sair de casa. Era pequeno e escassamente mobiliado, bem diferente do lar que compartilhei com Lily. Mas era meu, um santuário do caos do meu casamento desmoronando. Deitado na cama, olhando para o teto, os eventos dos últimos dias se repetiam em minha mente. A confrontação, as lágrimas, a dor no coração. Perguntei-me se havia alguma maneira de superar isso, de curar as feridas que foram infligidas. Mas, no fundo, eu sabia que algumas cicatrizes nunca realmente cicatrizam. Elas se tornam parte de você, moldando-o em alguém novo. E enquanto finalmente adormecia, percebi que, não importa o que o futuro reservasse, eu nunca mais seria a mesma pessoa de antes. O rescaldo da traição é uma jornada pela escuridão, mas também é o primeiro passo em direção a um novo começo, por mais incerto que seja. O sol da manhã entrava pelas persianas do meu pequeno apartamento, projetando sombras longas e estreitas pelo cômodo. Hoje não era apenas mais um dia, era o dia em que enfrentaria Lily novamente, não como um marido desolado, mas como um homem lutando pelos seus direitos em um tribunal. Enquanto me vestia, cada movimento parecia mecânico, desprovido da emoção que outrora impulsionava meus dias. Escolhi um terno azul marinho, um que Lily havia escolhido para mim no nosso último aniversário. A ironia não me escapou. Cheguei ao tribunal cedo, o edifício imponente com suas altas colunas e degraus de pedra. Meu advogado, Sr. Jacobs, já estava lá, esperando com uma pasta cheia de documentos. Thomas, está pronto para isso? Ele perguntou, sua expressão séria. Tão pronto quanto jamais estarei, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Caminhamos pelos corredores, o som de nossos passos ecoando pelas paredes. O tribunal já estava enchendo quando entramos. Vi Lily sentada lá, seu advogado ao lado,
sussurrando conselhos de última hora. Ela olhou para cima quando entrei, seus olhos encontrando os meus por um breve momento antes de desviar o olhar. O juiz entrou, e a sala ficou em silêncio. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça, e todos nos levantamos em uníssono. Podem se sentar, disse o juiz, e todos nos sentamos. O Sr. Jacobs inclinou-se para mim. Lembre-se, apenas se atenha aos fatos. Deixe-me falar. Assenti, sentindo um nó no estômago. Os procedimentos começaram com formalidades, mas não demorou muito para a verdadeira batalha começar. Senhoras e senhores do tribunal, estamos aqui hoje para discutir a divisão de bens entre o senhor e a senhora Thompson, e a questão da pensão alimentícia, anunciou o juiz. O Sr. Jacobs foi o primeiro a falar. Meritíssimo, meu cliente, o Sr. Thompson, é um homem trabalhador que construiu seu negócio do zero. Ele foi o único provedor deste casamento, e acreditamos que ele não deve ser indevidamente sobrecarregado com pagamentos de pensão alimentícia à senhora Thompson, que não só foi infiel, mas também tem capacidade de se sustentar. O advogado de Lily se levantou. Meritíssimo, embora não contestemos a infidelidade da senhora Thompson, devemos considerar sua falta de emprego durante o casamento e sua situação financeira atual. Ela foi uma esposa e dona de casa de apoio, o que permitiu ao Sr. Thompson se concentrar em seu negócio. O vai-vem continuou, cada advogado apresentando seus argumentos com fervor. Eu podia sentir todos os olhos na sala sobre mim, julgando, analisando. Era sufocante. Sr. Thompson, gostaria de fazer uma declaração? Finalmente perguntou o juiz. Levantei-me, minhas pernas pesadas como chumbo. Meritíssimo, trabalhei incansavelmente para prover nosso lar. Confiei em Lily, e ela traiu essa confiança da pior maneira possível. Não acredito que deva ser punido ainda mais tendo que sustentá-la financeiramente após o que ela fez. Os olhos de Lily estavam em mim, cheios de uma mistura de tristeza e desespero. Era difícil acreditar que essa era a mesma mulher que eu havia amado tão profundamente. O juiz assentiu, anotando notas. Obrigado, Sr. Thompson. Pode se sentar. O resto da audiência foi um borrão. Argumentos foram feitos, documentos apresentados e o passado dissecado e analisado. Parecia uma ferida aberta, exposta para todos verem. Finalmente, o juiz falou. Vou considerar tudo o que foi apresentado aqui hoje. Uma decisão será tomada em breve. Tribunal encerrado. Todos nos levantamos enquanto o juiz deixava a sala. Eu me sentia esgotado, emocional e fisicamente. Este era apenas o começo do que prometia ser uma longa e árdua batalha legal. Ao sair do tribunal, senti o olhar de Lily sobre mim, mas não olhei para trás. Isso não era mais sobre amor ou desgosto. Era sobre justiça, sobre lutar pelo que é certo. A batalha legal havia começado, e eu estava pronto para levá-la até o fim, custe o que custar. O sol da manhã contrastava fortemente com a tempestade tumultuada que rugia dentro de mim enquanto eu me preparava para mais um dia de incerteza. A batalha legal com Lily se tornará uma presença constante em minha vida, uma sombra indesejada que me seguia por toda parte. Dirigi-me ao pequeno café onde passei inúmeras manhãs refletindo sobre o caos da minha vida. O cheiro familiar de café proporcionava um pequeno conforto no mar de turbulência. Bom dia, Thomas. O de sempre? Perguntou a barista, Jenna, com um sorriso compreensivo. Sim, obrigado, Jenna, respondi, tentando esboçar um sorriso. Escolhi uma mesa no canto, um lugar solitário onde eu poderia me perder em pensamentos. O café estava movimentado com a multidão matinal, mas eu me sentia isolado, à deriva no meu próprio mundo. Meu telefone vibrou, um lembrete da reunião com meu advogado, Sr. Jacobs. Eu tinha me acostumado com essas reuniões, cada uma um passo na longa jornada para resolver meu emaranhado legal com Lily. Terminando meu café, dirigi-me ao escritório do Sr. Jacobs, a rota familiar não oferecendo nenhum conforto. A cidade parecia seguir em frente ao meu redor, alheia à batalha pessoal que eu estava lutando. Thomas, bom te ver, cumprimentou-me o Sr. Jacobs ao entrar em seu escritório. Temos alguns desenvolvimentos para discutir. Sentei-me, preparando-me para o que estava por vir. Que tipo de desenvolvimentos? O Sr. Jacobs mexeu em alguns papéis em sua mesa. Bem, primeiro,
O tribunal marcou outra audiência para o próximo mês. Eles querem revisar os detalhes financeiros novamente. Suspirei, o peso da situação pesando sobre mim. O que mais? Além disso, o advogado de Lily tem pressionado pela mediação. Eles acham que pode ser benéfico resolver algumas dessas questões fora do tribunal, explicou ele. Mediação. A palavra ecoou em minha mente. Sentar em uma sala com Lily, tentando negociar os termos da nossa separação. O pensamento era quase insuportável. Não sei se consigo fazer isso, Sr. Jacobs. Sentar de frente para ela e negociar, disse, as palavras pesadas na minha língua. Entendo, Thomas. Mas pode ser a melhor maneira de acelerar esse processo. Quanto mais isso se arrasta, mais desgastante é para ambas as partes, aconselhou o Sr. Jacobs. Assenti, sabendo que ele estava certo, mas o pensamento de enfrentar Lily novamente, depois de tudo, era assustador. A reunião continuou, o Sr. Jacobs delineando a estratégia para a próxima audiência e os caminhos potenciais para a mediação. Ouvi, tentando me concentrar, mas meus pensamentos continuavam voltando ao dia em que tudo desmoronou. Ao sair do escritório, a realidade da situação me atingiu. O caminho à frente era longo e cheio de desafios. A batalha legal era apenas um aspecto disso. Havia também a luta emocional, o processo de cura e seguir em frente. Encontrei-me caminhando pelo parque, o verde em forte contraste com a selva de concreto da cidade. O caminho serpenteava entre árvores e ao lado de um pequeno lago, um oásis sereno em meio ao caos. Sentado em um banco, observei os patos deslizando pela água, seus movimentos sem esforço e graciosos. Eu invejava a simplicidade deles, a liberdade das complexidades das emoções e conflitos humanos. Meu telefone tocou, tirando-me dos meus devaneios. Era Michael. Ei, Thomas. Só dando um alô. Como foi a reunião? Ele perguntou. Foi ok. Mais do mesmo, na verdade, respondi, tentando manter minha voz estável. Sabe, se você precisar conversar, ou apenas sair, estou aqui. Podemos tomar uma cerveja, distrair um pouco, ofereceu Michael. Obrigado, Mike. Talvez eu aceite, disse, um sorriso genuíno se formando pela primeira vez em muito tempo. Ao encerrar a ligação, percebi que, embora a batalha legal fosse uma luta essencial, não era a única. Havia também a batalha dentro de mim, para encontrar a paz e reconstruir minha vida. Levantei-me, sentindo uma sensação de resolução me envolver. O caminho à frente era incerto, cheio de potenciais armadilhas e desafios. Mas eu estava determinado a percorrê-lo, enfrentar o que viesse no meu caminho com força e resiliência. A jornada estava longe de terminar, mas eu estava pronto para dar o próximo passo, avançar para um futuro que, embora incerto, era meu para moldar.